Boa tarde, Mari Santana aqui, iniciando mais uma live. E se você ainda não me conhece, eu sou a psicanalista Mari Santana. E para quem não me segue ainda no YouTube, o nome do meu YouTube é Mari Santana Psicanalista. Sigam, compartilhem. Porque eu quero gravar mais, desenvolver mais conteúdo e ajudar mais pessoas nesse caminho do autoconhecimento e autorresponsabilidade. Vamos aguardar aí algumas pessoas entrarem na live para que a gente possa iniciar mais uma live com o tema neurose, psicose. Iniciando agora, tá Késia. Késia tá entrando aí, prestigiando aqui a live. Gratidão, Késia. Então, como eu sempre falo, uma aula a gente dá para uma sala grande para uma sala pequena. Então, se tem uma pessoa na sala, 2, 3, a aula acontece. E já aqui a Késia, a Conceição Oliveira, obrigada, tá? Obrigada por estar aqui. Isso. Então, vamos iniciar, né? Como anunciado, o tema da live, a gente vai falar hoje sobre neurose, psicose, né? Então, nas categorias clínicas, dentro das categorias clínicas, a gente tem a neurose, a psicose, que também a gente costuma chamar de perversão. As pessoas estão perguntando aqui por onde é a live. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo se conectar. Deixa eu só ver aqui. Estão entrando assim. Deixa eu só compartilhar aqui a live com ela. Pronto. As pessoas estão perguntando por onde é a live. Acho que elas estão querendo saber se é pelo YouTube ou pelo Instagram, né? Boa tarde, Rodrigues. Eu pensei em fazer as lives pelo YouTube. Aí depois eu decidi fazer pelo Instagram, porque a ferramenta é mais acessível. E aí, boa tarde, Neves. Ana Marinho, isso. E aí depois eu baixo a live e deixo lá no YouTube, tá bom? Fica mais acessível assim, tá? As pessoas assistem ao vivo aqui pelo Instagram. Eu deixo por um dia no Instagram e boa tarde, Ana. E depois eu retiro do Instagram e deixo fixo só no YouTube, né? Então, quando vocês mandarem a live para alguém, vocês mandem do YouTube, né? Porque eu estou precisando, o canal da Mari Santana está precisando de inscritos. Foi rapidez que a gente fez 100 inscritos. E aí, agora a gente tá aí subindo as escadinhas para ir pro número 1000 inscritos, né? Porque aí a gente tem mais ferramentas, né? Tudo melhora quando a gente consegue ser 1000 lá no YouTube, né? E aí eu agradeço se vocês me ajudarem, né, aí compartilhando, não pelo Instagram, tá? Mas compartilhando pelo YouTube. Eu faço a divulgação aqui pelo Instagram e fixo no YouTube e eu peço que vocês enviem para as pessoas que vocês conhecem, que pode ajudar a elas, porque o nosso intuito, o meu, de vocês, é
primeiro nós, a gente se autoconhecendo, se autorresponsabilizando e ajudar também as pessoas, porque primeiro é conosco, depois com os próximos nossos e depois a gente ajuda a humanidade, né? A gente vai se ajudando. Então eu peço aí, né, que quando a live ficar fixa no YouTube, compartilhem, peçam para as pessoas se inscreverem, tá bom? Então vamos aqui no conteúdo, né? A gente pode perguntar para nós mesmos: será se eu sou neurótica? E aí, o que vocês acham? Pensem bem na etimologia da palavra neurose. Né? Neuro, a gente sabe que vem de neurônios. Né? Todos nós, seres humanos, a gente tem como que uma máquina aqui dentro, potente. E convencionalmente, né, os estudiosos, os cientistas, eles chamaram essa máquina de sistema, que nem o sistema de um computador. Sistema de ativação reticular. Sistema de ativação de rede. Aqui, como se a gente... Lembra dos genes, aqueles formatos de genes que a gente estuda quando estuda na aula de biologia? Então, aqui são sistemas de ativação de rede. Conforme a gente vai vivendo, pensando, a gente vai construindo essas redinhas aqui, né? Então, os nossos neurônios, eles têm aqui, são espalhados pelo corpo todo. Então, o que é neurose? É o estado desses nossos nervos. Estado desses nossos nervos. Como eu estou por dentro? Por fora é fácil ver, né? A gente arruma o cabelo, arruma a sobrancelha, dá uma arrumada nos olhos, na boca, na pele, na roupa. Quem nos vê assim, ó. Só que isso é reflexo do que a gente tem dentro. Ou, muitas vezes, é máscara. As pessoas, às vezes, estão arrumadas, até fazem procedimentos estéticos, porém, dentro está um buraco, um caos, né? Então, o que é a neurose? Neuro, nervos, ose, o estado, digamos que é o estado de como eu estou por dentro, né? É um estado doentio, a neurose? Digamos que não é patologia, não é transtorno. Devido ao mal-estar na civilização, eu até tenho esse livro aqui. Aqui na minha estantinha, esse livro é maravilhoso. O mal-estar na civilização. Então, devido a esse mal-estar, como é que eu traduzo isso para quem entende, estuda a Bíblia? A imperfeição, né? Devido à imperfeição, nós temos uma tendência a desejar, reprimir e muitas vezes fazer escondido. Escondido de quem? Às vezes até de nós mesmos. Aí é onde a gente coloca máscaras até, né? Então, a neurótica ou neurótico é a forma com que eu vejo o mundo. Ótica, ó. Como eu tenho miopia, e depois dos 40 a gente enxerga menos para perto, então qual é a ótica que eu tô vendo aqui, essa aula que eu fiz para dar para vocês? Qual é a ótica? Assim, sem óculos, eu vejo mais embaçado. Assim, eu tô vendo claramente, porque de perto, assim, de uma certa medida, eu enxergo bem. Mas de longe, eu sou míope. Por que que eu preciso de óculos? A ótica fica melhor. Ó, eu enxergo quase perfeito. Então, o que é a neurótica e o neurótico? É a forma com que eu vejo o mundo.
Para ser bem mais claro, é assim, ó. A forma com que eu interpretei os eventos lá no passado. Por exemplo, quando eu estava no útero da mamãe, eu nem lembro, mas alguns eventos, muitos, todos aconteceram. E se eu tiver interpretado que eu fui rejeitada por algo que a mamãe fez, sentiu, esse sentimento de rejeição, ele vai reverberar na minha vida até que eu me encontre autoconhecimento, até que eu me encontre em terapia. Lembra? Sistema de ativação de rede. Eu vou construindo essas redinhas e elas são saudáveis emocionalmente ou não, conforme eu penso. A minha maneira de pensar, ela é muito importante. Bastante importante. Então, se eu faço terapia, eu começo a aprender a pensar melhor. Daí, tudo que eu sinto melhora e as minhas ações também vão ser mais assertivas. Eu vou ser menos neurótica, porque eu vou olhar o mundo com menos traumatizações. Mas todos somos neuróticos? Somos neuróticos, sim, né? Boa tarde, Fabiana. Somos. Neuróticos é a forma com que eu vejo o mundo, com que eu olho para o mundo, né? Tem as tendências neuróticas, veja bem, né? Todo ser humano tem 3 tendências neuróticas que são usadas para compensar essas coisas que eu senti e interpretei na minha base, de quando eu fui gerado no útero da mamãe até 7 anos de idade, que é a nossa criança interior. Por que que em terapia o nosso instrumento de terapeuta é ter ferramentas para mexer com essa base? Porque é lá na base que está a raiz dessas tendências neuróticas. Eu tendo a olhar o mundo por uma ótica minha, que eu interpretei. Aí a minha tendência é fazer o quê? As pessoas variam nisso. Por exemplo, as pessoas que se sentiram, interpretaram, não é que papai e a mamãe, a pessoa que cuidou dela na infância, tem culpa. Não, ela deu o seu melhor. A gente deve colocar o nosso marca-texto somente no que as pessoas fizeram de bom para nós. Porque hoje a gente pode fazer por nós, né? Mas as pessoas que interpretaram que elas foram abandonadas lá na fase, a dor do abandono, ela vem de quando a criança sai do útero da mãe até os 2 aninhos de idade. 1 ano e pouco, né? A dor é o abandono. Quando a criança interpretou que foi abandonada, é inconsciente, gente, está nos 95%. Não é porque a gente quer, né? Por isso que todos somos neuróticos, porque a gente tem essas dores. É transtorno? Não. A psicose, sim, depois a gente vai falar da psicose, tá? Então, uma das tendências neuróticas, a primeira, é a docilidade. Aquela pessoa que move-se em direção ao outro, é muito bondosa, ela se dá demais, ela tem uma tendência a ser muito insegura, porque essa idade é a idade da segurança, a mamãe segura o bebê. Quando a criança se sentiu abandonada, é como se a mãe tivesse soltado a criança se sente insegura, então ela cresce com essa sensação de insegurança, e para ela se sentir segura, ela precisa da validação das pessoas. Que incrível, né? Só que é inconsciente, essa traumatização fica lá na base, nos 95%. Então, uma das tendências neuróticas é essa docilidade, é se mostrar muito boazinha, né? Lembra? Ser boazinha, se dar demais para as pessoas, resolver tudo na vida das pessoas, mas aqui dentro tá um caco, isso é máscara. É neurose, tá?
A segunda tendência neurótica é a pessoa reclusa, gosta de ficar sozinha, gosta de sentir solidão, aquela dor que aperta. Tem a solitude, quando eu gosto de estar só, eu sei e fico feliz comigo mesma, aí sim. Mas a solidão, aquele sentimento com tristeza, vem da fase da rejeição, no útero da mamãe, e daquela fase do desfraude, que é que a gente chama de quarta fase da base de uma criança, né? Então, como a criança sofreu esse evento lá, nessa fase, a mente, os 95% fica soltando gatilhos na vida da pessoa, e aí você vê aquela pessoa, ou você mesmo, tem uma tendência a ficar só, a sentir solidão, sente uma tristeza aqui, um vazio que não sabe por que é. Então, a tendência dessa pessoa é afastar-se do outro. É um comportamento de ficar só. Ninguém entende por que ela funciona assim. Quando isso causa dor, ela procura tratamento. Mas quando não, até que ela sinta, para ela tá tudo bem. Mas é uma tendência neurótica. A segunda. A terceira tendência neurótica é a hostilidade. A hostilidade, né? Essa pessoa hostil, sabe aquela pessoa irritada que responde você assim na bucha com irritação? É uma neurose, né? Quando esse comportamento da pessoa não está prejudicando a humanidade, até certo ponto ela quase que agride, mas ainda não chegou a esse ponto, porque quando já parte para agredir, já é psicose, tá? Mas a hostilidade, né? Aquela pessoa que você precisa pisar no freio com ela, porque ela quase que vem para cima de você, é uma pessoa neurótica, bem impotente, né? De onde que vem essa neurose de hostilidade, né? Essa tendência básica vem da fase em que a criança estava no braço de mamãe, ela sentou, ela começou a engatinhar, ela sentiu que podia andar, mas por proteção, superproteção, cuidado, o pai, a mãe ou os cuidadores, eles pegavam, não vai não, tu vai cair, vem aqui menino, não sobe nesse sofá. Então, essa terceira fase da criança, ela deixa, os eventos que aconteceram naquela fase, deixam muitas traumatizações na criança. E a criança passa a ser hostil, porque ficou uma marca na mente dela que ela não pode ir. Ela ficou com raiva, ela ficou hostil, né? Ela ficou agressiva. Ela queria ir, mas os pais, por cuidado, não deixavam. Mas os pais têm culpa? Não, eles fizeram isso por amor. Lembra? É a criança que interpreta. Por isso que é a ótica, o estado que ela fica por dentro. Quem que precisa se cuidar com terapia? Cada um de nós. Porque essas tendências neuróticas, todos nós temos, em maior ou menor grau. Todos somos neuróticos. Quando fazemos terapia, a gente consegue se cuidar, ir para a vida fazendo nosso dinheiro, nosso sustento, se relacionar bem primeiro conosco e com as pessoas que nos rodeiam, principalmente com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e com a humanidade. A gente tem um corpo saudável porque a gente sabe cuidar do nosso corpo. Como que eu cuido do meu corpo? Um sono bom, reparador, alimentação saudável, água, com sal integral dentro, tá? Cada 200 ml de água, esse daqui tem 300, uma pitadinha de sal integral. Todo dia, como eu ando muito de sapato, nós andamos muito de sapato, é uma convenção social, lembra, o mal-estar na civilização, a gente aprendeu assim. Então, o que eu posso fazer para eu ter os eletrólitos da terra? Porque o meu corpo é feito das propriedades da terra, eu preciso pisar na terra. Então, todo dia eu arrumo um lugarzinho, ou uma grama, um parquinho na cidade, não é no chão, não é no pavimento, é na terra.
na superfície da terra, ou grama, ou terra molhada, areia da praia, areia do rio, no açude, é terra. 10 minutos por dia já é importante para nós, né? Então, a atividade física também. Isso é cuidar do meu corpo. Então, quando essas minhas tendências neuróticas, a docilidade, a solidão, a hostilidade, quando elas estão na dor, profunda dor, é difícil essa pessoa se relacionar. Essa pessoa jamais ela vai para um trabalho que ela goste. Com esse trabalho ela faça as suas coisas de adulto. Casa, carro, dinheiro na conta como proteção. Esse trabalho rendendo dinheiro todo mês para que eu seja um adulto de sucesso. Como que eu faço isso se eu sou doce demais, só cuido dos outros e não cuido de mim? Como se eu faço isso se eu sou reclusa demais, eu evito contato? Como que se eu faço isso se eu sou muito hostil? Então tá tudo desregulado. Eu preciso balizar, equilibrar, para que eu seja uma adulta que se autoconhece e se autorresponsabiliza. Então, as tendências neuróticas, elas são 3. A pessoa que é docinha demais. Ela é tão boazinha. Mas e a vida dela, como tá? Vocês prestem atenção, gente. Quem é docinha demais resolve a vida de todo mundo. Presta atenção como é que tá a vida dela. Presta atenção. Aí, você não pode ir lá resolver a vida dela também. Você vai olhar para a sua. Porque quando esse dedo tá apontando para o outro, você vira ele e olha para você. Isso é o correto. Tá? Mas você pode dar uma dica. Olha, amiga, amigo, eu percebo que você tem essa tendência neurótica da docilidade. Eu sei. Só que olha para você primeiro. Aí, você vai passar a ser uma pessoa boa. É o suficiente ser bom, né? Porque ser boazinha é uma máscara. Porque olha a máscara da boazinha. Ela passa a ser besta, a posição da boazinha, né? É essa. Aí, a quem ela se dá demais, a tendência, é claro, ó, escancha na boazinha. Ai, coitada. Coitado, né? Então, vamos cuidar para a gente ser bom, ajudar o próximo, mas precisamos estar bem. Se nós não estamos bem com as nossas tendências neuróticas cuidadas por nós, nós não conseguimos ajudar o próximo, né? Da maneira efetiva, não. Porque, às vezes, a gente até leva a carga do outro. Aí ele fica vazio, lembra? Descansadão. E a besta, boazinha, sobrecarregada, né? Muitas vezes, quem tem essa tendência neurótica da docilidade mais abrasadora mesmo, sabe quem são? Por amor de apego, nós pais. Pai e mãe, avô, avó, tio, tia. Porque por amor de apego, a gente tem uma tendência a querer cuidar do adulto como se o adulto fosse uma criança. Aí quando o adulto tem essa dor do abandono, ele se escancha aqui e aí a boazinha leva a carga dele. É uma tendência neurótica. Tanto da docilidade, que é uma tendência neurótica, o outro que vem e se escancha, ele é o hostil, tá? O agressivo. É uma agressividade, gente. Você vê uma pessoa boazinha, bestinha, e você se aproveitar da boa vontade da pessoa, né? Precisamos cuidar, né? Se você convive com alguém que é assim, muito doce, muito bom, cuida para não se aproveitar dessa pessoa. Dá uma dica para ela fazer terapia, para ela ser apenas boa. Cuidar primeiro dela, né? Então, gente, cuidar das nossas necessidades básicas, das nossas tendências neuróticas em terapia é libertador.
Então saiba, se algum dia você cuidando de você, em casa, no trabalho, nas suas recreações, alguém disser: tu é muito neurótica, tu é muito neurótico. Aí você diz: sim, eu cuido das minhas neuroses, eu faço terapia. Mas se alguém diz assim: tu é uma psicótica, tu tem psicose, e aí? É uma agressividade, né? Porque, olha só, a neurose é comum a gente sentir porque é das nossas necessidades básicas. A gente não pode ir lá e mudar. A gente só pode olhar com um novo olhar. E essas neuroses, elas vão amenizando. Por conta do mal-estar na civilização, a gente não consegue acabar com as nossas neuroses. Porque a gente precisa obedecer às leis. Obedecer às leis, né? Olha só, é o nosso id, ego e superego. As tendências neuróticas são fenômenos que ocorrem na psique. Na psique. As tendências neuróticas são fenômenos. Fenômenos são coisas que acontecem e a gente não tem controle. Então, as tendências neuróticas, que são essas três: docilidade, a solidão e a hostilidade, nós precisamos cuidar. Porque se a gente se dá demais, se a gente se reclusa demais, ou se a gente parte para cima, isso são neuroses que precisam ser tratadas em terapia. Por quê? Ó, a gente tem o nosso ego, que é o que a gente pensa que é. 5% só, 95% a gente não sabe. Por isso que a gente diz que a nossa mente mente, porque 95% está escondido de nós. 5% é o que a gente acha que a gente é. Então, com o que eu acho que eu sou, ó, o meu ego, eu preciso respeitar a civilização, as leis. E aí tem as leis e tem os meus desejos. Olha só. Ego, leis e desejos. Quando eu desejo muito uma coisa, já pensou, uma criança lá na infância não foi atendida porque a lei do pai, da mãe, de quem estava cuidando dela, dizia que não, ela podia ir, ela tinha o desejo de ir, engatinhar, andar. Aí a lei, não vai, tu vai cair, entende? É sempre ego, id, que são os desejos, e superego, que são as leis. Ego, desejos, eu, meus desejos e as leis. Eu, meus desejos e as leis. Eu, meus desejos e as leis. É o que causa as nossas neuroses, desde o útero da mãe até os 7 anos de idade. De 7 anos até os 14 anos, eu lido ali com outra energia, que é a energia que já vem da base. São gatilhos que vão soltando em mim. Dos 14 até toda a vida adulta, eu preciso cuidar dessa base, dessa energia diferente que veio em mim até os 14, soltando gatilhos dessa base. E aí, de 0 a 14 anos, que é tudo que eu consegui ser nessa civilização, em tudo que eu convivi, aí eu adulto, com 14 anos, por isso que a idade certa de vir para terapia é 14 anos. Existem terapias para criança, bem específicas, né? Eu atendo de 9 anos, que aí eu já uso uma abordagem diferente, mas de 14 anos para cima, aí eu atendo com psicoterapias da psicanálise e das psicoterapias que são as técnicas de visualização, né? Quem faz terapia comigo sabe como é que eu trabalho, como funciona, né?